E, gente, mais uma vez, cai na conta de Renato Portaluppi outra derrota do Grêmio. Depois de jogar com um jogador a menos, conseguir abrir 2-0 no placar e o técnico gremista acertar as escolhas do primeiro tempo, pois ele colocou tudo o que ele conseguiu no primeiro tempo abaixo no segundo tempo. O Grêmio abriria 2-0 contra um forte Atlético Mineiro, um poderoso Atlético Mineiro, sem Hulk, sem Paulinho, mas o Grêmio abriria 2-0, sim, com Bratuaite e Cristaldo. Na volta para casa, depois de 4 meses, com 13 mil pessoas na arena, o Grêmio com um jogador a menos, porque o Gustavo Martins, num lance completamente infantil, foi expulso. O Grêmio abriria 2-0 e estaria pulando para 9ª colocação do campeonato, entrando de vez na briga por vaga direta de Libertadores. Este foi o desenho do primeiro tempo. Mas depois da vinheta, eu vou te contar o trágico segundo tempo, da virada do Galo, dos erros de Renato e de um Grêmio que vai dormir na 14ª colocação com 27 pontos e agora olhando para o Z4. O primeiro tempo era subindo para 9º e olhando para o G6. O segundo tempo é uma virada e olhando para o Z4 novamente. A derrota, quem assina, é Renato Portaluppi. E eu te conto depois da vinheta. Yeah. 4 meses depois, o Grêmio estaria retornando para sua casa. E Renato Portaluppi, com o desfalque de Gemerson e Rodrigo Eli, não surpreendeu ninguém. Colocou o Kahneman e Gustavo Martins. E o resto do time que a gente já sabia. Com Marquezin, João Pedro, Reinaldo, Dodi, Vidiaçante, Cristaldo, Monsalve, Bratuaite e Soteldo. O problema é que o Grêmio perderia o garoto Gustavo Martins em um lance que ele foi extremamente infantil, cabaço, inocente. O Kahneman recuaria a bola para ele, ele daria uma pichotada, mas ele teria um largo espaço de tempo para conseguir a recuperação contra o Daverson, que não é mais nada ligeiro, mas é malandro. Ele dá um leve puxão no Daverson, o Daverson desaba e o Klaus, que é horroroso, expulsaria o zagueiro direto. Aí se pensou, bom, o Renato vai ter que recompor a zaga. Ele coloca o Vidiaçante ali, deixa o time pra frente e o Grêmio faria 2-0. Cobrança de escanteio, Bratuaite. Lance de Soteldo, Cristaldo. 2-0. 2-0 e o Grêmio jogava bem, marcava bem e o Galo não assustava. Mas aí veio o segundo tempo e o Grêmio continuava bem. Só que aí entrou o dedo do técnico. Por isso que eu coloco a derrota na conta de Renato Portaluppi. Ele tira o Monsalve, ele tira o Bratuaite e ele desmancha o time. Ele coloca o Nathan Fernandes, que não fez nada, e depois ele tira o Nathan Fernandes. Ele coloca o Edenilson, que entrou mal também. Ele coloca o Nathan Felipe para recompor a zaga. Ele não precisava ter mexido no time. Ele não podia ter tirado o Monsalve. Ele não precisava ter tirado o Vidiaçante do lado do Kahneman. Ele só poderia ter feito uma substituição. Deixar o Bratuaite até ele não ter mais perna e colocar o Arezzo. Só isso.
nada mais do que isso. Mas não. Ele foi empilhando defensores. Ele tira o Dodge e coloca o Ronald. Ele coloca o Nathan Felipe. Ele coloca o Nathan Fernandes e depois tira. Ele fez uma salada de fruta. Ele desmanchou o que estava dando certo. E aí ainda o seu Rafael Claus deu 2 pênaltis. O segundo, indiscutível. O João Pedro sobe para disputar uma bola com o braço esticado, pênalti. O primeiro, discutível. E para piorar, o Grêmio tomaria o gol da virada no último lance da partida. Cara, o Grêmio estava ganhando em casa depois de 4 meses, com um jogador a menos, jogando certinho. O Renato desmanchou o time e o Grêmio tomou uma virada e estava indo para 9ª e agora permanece na 14ª. E tem jogos horrorosos fora de casa nas próximas rodadas. Jogos horrorosos. O Grêmio vai ter o Bragantino, vai ter o Flamengo e agora vai ter o Criciúma. O Grêmio não poderia ter tomado essa virada. A vitória hoje ela era fundamental. As explicações de Renato ainda não temos, porque eu estou gravando esse vídeo logo depois que a partida terminou. Quem assina a derrota é Renato. Quem estava assinando a grande vitória no primeiro tempo também era Renato. Mas ele fez tudo errado no segundo tempo e as críticas são todas para ele. Gustavo Martins foi infantil e mereceu ser expulso. E Renato foi burro e fez com que o time tomasse uma virada que, mesmo com um jogador a menos, é uma virada injusta, mas justa, porque o técnico fez com que o Atlético Mineiro crescesse. O Atlético Mineiro não jogou absolutamente nada. Virou porque o Renato deu a chance para que eles virassem. Parabéns, Renato. Mais uma cagada na tua conta. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!